Boa tarde, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória ao Senhor Jesus, por mais esse momento tão maravilhoso de estarmos juntos, esse momento da gente ler a palavra e na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, entender o amor de Deus, entender a salvação de Deus em Cristo Jesus, compreender que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem o melhor para nós, para nossas vidas e aonde quer que nós andemos, Deus quer nos abençoar, mas Deus quer também nos encorajar a enfrentar as dificuldades, as opressões e tribulações que encontramos nesse mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você, pega lá a Bíblia, vamos ler junto o texto bíblico da Palavra de Deus, do livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8, vamos ler essa palavra de vida e de poder. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então vamos entender a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8, vai narrar uma história muito bonita. Preste muita atenção. A palavra, ela nos mostra o que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos pessoas corajosas, pessoas determinadas em levar a salvação no Senhor Jesus Cristo, porque só Jesus salva, irmãos. Só Jesus salva. Só Jesus para nos dar coragem, nos dar paz e alegria nesses dias tão atribulados que nós vivemos em nossa nação. Não é verdade? Dias difíceis, né, irmãos? Quando o povo elege um governo corrupto, um povo elege um presidente, pessoas para nos governar corruptas, do mal, ímpios, todo mundo paga o preço, não é verdade? A palavra então diz assim, no livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia dele. Amém. Daniel, né, o livro do profeta Daniel, capítulo 1, dos versículos 8 até o 9. Amém, irmãos? O que nós aprendemos com o profeta Daniel nesse início, né, do livro do profeta Daniel? A palavra do Senhor nos mostra que Daniel e seus 3 amigos foram levados cativos pelos babilônicos, né? A Babilônia, ela atacou Israel em 3 momentos e no terceiro destruiu Jerusalém, a capital, né, do chamado Reino do Sul, que era Judá. No primeiro momento, em torno do ano 605 a.C., Nabucodonosor levou alguns da nobreza como escravos, cativos, e Daniel estava entre eles, um jovem, segundo nossos queridos irmãos rabinos judeus, deveria ter em torno de 16 anos, um pouquinho para cima, 16 anos para cima, ele e seus 3 amigos. Daniel, então, ele toma uma posição, porque o rei Nabucodonosor ordenou que trouxesse alguns jovens cativos judeus para aprenderem sobre a ciência, a cultura dos babilônios, e depois eles seriam confrontados, eles seriam questionados, avaliados pelo rei se realmente aprenderam ou não, se existe algum valor neles. Se não aprendesse, poderiam ser mortos ou poderiam ir trabalhar em trabalhos forçados. Então Daniel, ele toma uma posição, mesmo sendo um escravo, mesmo sendo alguém desvalorizado, porque ele está em terra estranha, ele está no meio de um povo estranho, cultura estranha, de outras religiosidades, uma cultura pagã, cheia de divindades, algo maligno mesmo, né? As outras divindades são malignos mesmo. E Daniel, então, um homem de Deus, ele decide, volta a dizer, tomar uma posição de testemunho da sua fé no Senhor. Ele começa dizendo assim no verso 8, que ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o chefe dos oficiais estava dando para eles.
Daniel, então, ele toma uma posição dizendo assim, não preciso dessa comida, não preciso me contaminar, eu não quero isso para minha vida. Essa é a primeira ação dele. Ele toma essa posição para demonstrar, olha, a minha vida não se mistura com a vida do ímpio. Sabe, irmãos, nós como cristãos fomos chamados para levar o evangelho de Cristo. Mas esse levar o evangelho de Cristo não é se contaminar com o mundo, mas é no mundo fazer a diferença e testemunhar uma vida abençoada e de salvação com o Senhor Jesus. Daniel está no mundo hostil, maligno, idólatra. E ali, o que ele faz? Ele se mistura? Não. Ele já começa demonstrando, não me contaminarei com as coisas, com os alimentos impuros. A palavra diz também no versículo 9 que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele, o homem que deveria cuidar dos jovens judeus na questão da alimentação, vestimenta, educação. E Deus fez com que esse homem compreendesse Daniel. Apesar que esse homem vai dizer, olha, eu tenho medo de que quando vocês se apresentarem perante o rei, vocês estejam totalmente magros, doentes, acabados, e aí vai sobrar para vocês, vai sobrar para mim. A gente compreendendo um pouco a história. E Daniel fala depois, posteriormente, vocês podem ler o texto, não, vamos fazer uma prova aí de 10 dias, 10 dias você vai ver como é que nós estamos. Depois de 10 dias eles estavam tão robustos, tão saudáveis contra os outros jovens que se banqueteavam com as comidas dos babilônios, tendo muitos babilônios, outros cativos, mas Daniel e seus 3 amigos fizeram a diferença. Daniel é um homem de coragem, e a palavra diz que ele foi abençoado com o dom da sabedoria, com o dom do conhecimento e de visão. Ele teve visão do reino de Deus, interpretação de sonhos. Por que isso? Porque Daniel ele testemunhou a Deus, o Deus verdadeiro, numa sociedade pagã. E para nós, nos dias de hoje, e você, meu irmão, minha irmã, como você está testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo, aonde você está inserido? Será que você é daquele que, como se prega hoje, esse falso cristianismo, essa falsa igreja que vivemos nos últimos tempos, que antecede a volta de Jesus, Jesus está voltando, não saia do caminho de Cristo, se você está fora, volte logo para Jesus, se arrependa dos seus pecados. Mas a falsa igreja diz que deve você viver todas as coisas do mundo, você deve procurar paz, o amor, deve aceitar tudo, mas a palavra não diz isso. O verdadeiro amor, verdadeira paz é confronto com esse mundo hostil, maligno, esse mundo de anticristo, né? Esse mundo cheio de pessoas que são anticristo. Nós vemos aí quanta perseguição os cristãos sofrem no mundo, quanta perseguição nossos irmãos judeus sofrem no mundo. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, o nosso querido e poderoso Deus, é que sejamos como Daniel, pessoas determinadas e cheias de coragem para dizer ao mundo que nós não nos contaminamos com as coisas desse mundo. A Babilônia simboliza um mundo que nos oferece muitas coisas agradáveis. Imagine Daniel, um cativo, um escravo, e olha aquele banquete de comidas finas, de comidas à vontade, talvez, e com certeza muitas delas que ele nem viu, que aos seus olhos pareciam ser comidas apetitosas, saborosas, mas ele diz, não quero, porque são comidas, são alimentos oferecidos do mundo, contaminadas, são consagradas às divindades, eu não quero isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, Cristo espera de você isso, que você faça a diferença onde você estiver, que você não seja mais um na roda dos escarnecedores, que você não seja mais um na roda aí onde você trabalha, dos seus amigos, e ali rindo de uma piada suja, rindo da desgraça dos outros, participando de fofoca, participando de coisas e atitudes más, enfim. Essas coisas que a gente vê aí no dia a dia de nossa sociedade maligna, que rejeita Cristo, o Senhor não quer isso para nós, não quer que a gente venha se contaminar com isso, mas o Espírito de Deus em nós nos exorta, nos incomoda, mas nos encoraja para que nós, nesses momentos, junto com os ímpios, possamos dar diferença, possamos dar testemunho da salvação e de uma vida com o Senhor Jesus. Amém? Leia sobre Daniel, sobre essa ótica, esse entendimento que é da parte do Espírito de Deus para a minha vida, como é para a sua também, em que nós somos encorajados a tomar uma posição
neste mundo cruel, e essa posição se magoa ou não as pessoas, pouco importa. O que importa é que nós venhamos a agradar a Deus em primeiro lugar e testemunhar que uma vida com Ele vale a pena, e vale muito a pena. E queremos que essas pessoas que nos ouvem, que olhem para nós e que nos achem diferente, que achem mesmo a diferença não em vanglória humana, mas a diferença em nós é uma vida com Jesus, é a ação de Cristo sobre nós, a luz de Cristo, o amor de Cristo, né? A palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando o sangue de Cristo está sobre nós, nos purificando, as pessoas vão ver que nós estamos limpos das contaminações, das coisas desse mundo, mas estamos cheios da graça e do amor de Cristo e prontos para pregar essa palavra de vida e de poder àqueles que nos ouvem, para que também eles venham a lavar as suas vidas no sangue de Cristo e viver Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã, seja um Daniel da vida aí. Eu sou Daniel, né? Sou Daniel da Igreja dos Anos, mas se você seja também simbolizando aí um Daniel, Ananias, Azarias, Misael, os amigos de Daniel, os 4 jovens que abriram mão de viver as coisas prazerosas do mundo para viver as coisas espirituais de Deus, como Moisés rejeitou viver no Egito. Seja você também, meu irmão, minha irmã, viva Cristo e faça a diferença onde você estiver aí na sua vida, na sua realidade de vida. Amém. Glória a Deus. Fale de Jesus, testemunhe Jesus, para que mais pessoas sejam salvas pelo Senhor Jesus através do seu testemunho de vida. Faça a vontade do Senhor. Não seja mais um crente, um cristão religioso aí que ninguém sabe que tem uma vida diferenciada com Jesus, mas aonde você estiver, que as pessoas olhem para você e vejam verdadeiramente esse homem, essa mulher são diferentes porque tem Jesus na vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por esse momento em que a Tua palavra foi lida e ministrada em nossos corações. Clamo a Ti, Senhor Jesus, que essa palavra gere fruto e fruto em abundância na vida desse meu irmão, minha irmã que está assistindo, assim como na minha também, Senhor. Porque o que nós queremos é fazer diferença aonde estivermos, porque o Senhor mesmo nos diz que estaria conosco onde quer que nós andemos, e se nós estivermos andando por esse mundo afora, o Senhor ali estará conosco. Então é para nós fazermos diferença, porque Tu és um Deus poderoso, glorioso, o único e verdadeiro Deus que nos salva, que nos cura e liberta em Cristo Jesus. E é Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que queremos anunciar, que queremos proclamar, queremos orar com as pessoas para que elas sejam libertas de toda opressão maligna, sejam perdoadas, curadas e possam viver uma vida com o Senhor. Deus poderoso, em nome de Jesus nos envia, em nome de Jesus nos encoraja para continuarmos firmes na boa obra que o Senhor tem nos confiado. Senhor, todo-poderoso e glorioso, eu lhe agradeço por nos ouvir, por nos abençoar e nos enviar na missão para darmos testemunho de que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida que precisamos. Amém. E glória a Deus. Fique na paz, no amor de Cristo. E até breve, meu irmão, minha irmã. A paz.